Mas eu vejo que também há uma grande necessidade de nós nos debruçarmos sobre esse tema que eu particularmente tenho debruçado muito sobre esse tema do discipulado. Como nós muitas vezes deixamos de discipular alguém, e quantas vezes nós também deixamos de ser discipulados, né? Acabamos não deixando de sermos discipulados. Então a questão do discipulado é vital para a igreja. Então nós precisamos mais uma vez abordar um pouquinho desse tema. Eu quero pedir permissão para os irmãos que eu possa abordar esse tema nesta noite. E eu quero falar então sobre esse tema: discípulos que têm visão agregam. Aí a pergunta que nós fazemos, primeiramente, eu sou um discípulo. Se eu sou um discípulo, eu estou de fato agregando. Agregar é contribuir, agregar é somar, é estar junto para construir algo, não é? Que Deus designou para nós. Então, discípulos que têm visão, eles agregam. E o texto base que eu vou usar para a gente conversar rapidamente aqui é 2 Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7, que diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ai, meu senhor, era emprestado. É muito interessante, meus irmãos, você observar que essa passagem parece que está fora de contexto. Se você olhar o capítulo anterior e olhar os versos posteriores a esta passagem, parece que está completamente fora, né? O capítulo 5, você vai ver a história de Naamã, que foi curado. Eliseu manda ele dar 7 mergulhos no Jordão, e aí ele é curado. Como recompensa, ele oferece uma oferta. Eliseu recusa. Aí Geazi, o servo de Eliseu, corre atrás do Naamã, fala: olha, o Eliseu mudou de ideia, vamos aceitar a oferta. E aí, coisa nenhuma, né? Termina o capítulo 5, Eliseu dando uma bronca no Geazi: rapaz, que negócio é esse que você fez? Meu espírito foi contigo, aquela coisa toda. Então termina o capítulo 5 desta forma. E no capítulo 6, no capítulo 6, verso do 8, que é o posterior ao texto, ao trecho que nós lemos, faltou só um pouquinho aqui, né? O homem de Deus perguntou onde caiu. Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Disse: pegue. O homem esticou o braço e o pegou. Então esse é o versículo 7. Do versículo 8 em diante, muda completamente o cenário, nada a ver com essa história. Aí o versículo 8 em diante fala de intrigas, conflitos militares, fala de espionagem, fala do livramento de Eliseu. Nada a ver com esse trecho aí. Então essa história dos discípulos dos profetas querendo ampliar o lugar, a tenda onde eles moravam,
se hospedavam e também ali era uma escola de profetas, parece que está onde? No meio desse conflito, no meio de tudo isso. Então, parece que o autor está querendo dizer alguma coisa para nós. Eu sintetizei aqui, imaginando o que ele poderia estar querendo, o autor queria estar querendo dizer, é mais ou menos assim, ó: antes de voltar aos grandes conflitos, deixa eu te mostrar como os pequenos atos de fé dos discípulos também revelam o poder e o caráter de Deus. É como se o autor dissesse que no meio de grandes conflitos existe um número crescente de discípulos que estão sendo formados, estão sendo preparados para serem usados nas mãos do Senhor para abençoar as pessoas ao seu redor. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, no meio de tudo isso, acaba o capítulo 5, depois versículo 8 do capítulo 6, no meio tem tudo isso para mostrar que Deus está preparando a cada dia mais e mais um número crescente de discípulos que serão usados nas mãos do Senhor para abençoar as pessoas ao seu redor. Amém? Então, eu não pretendo focar na questão do machado que flutuou, que eles perderam ali. Eu quero focar na questão exatamente do discipulado. Aqui fala de uma escola de discípulos de profetas, né? E aqui você pode ver algumas qualidades que aqueles discípulos dos profetas tinham. Quais eram as qualidades que eles tinham e que nós devemos desenvolver em nós? Primeiramente, discípulos têm visão. Os discípulos de Jesus, os discípulos do Senhor, eles são discípulos que são preparados e sua visão é aguçada para propósitos de Deus, para aquilo que Deus deseja realizar no mundo, na sua família, ao seu redor, nas pessoas, na sua igreja. Então, discípulos têm visão. Veja o que o versículo 1 está dizendo: o lugar em que moramos contigo é pequeno demais para nós. Aqueles discípulos, meus irmãos, estavam percebendo que o trabalho que estava sendo desenvolvido ali na escola de profetas ia frutificar, ia prosperar, ia crescer cada vez mais. Mas eles estavam vendo que eles tinham limitações do espaço físico, tinha limitações. Deus está abençoando, muitas pessoas estão agregando, estão chegando, outros discípulos de profetas, e está ficando pequeno o espaço físico. Eles poderiam fechar as portas e dizer assim: não, agora acabou, fechou, aqui não entra mais ninguém, não cabe mais ninguém, e pronto, acabou, né? Como nós vemos alguns grupos, infelizmente até mesmo grupos em igrejas, grupos que estão fechados, aqui não entra mais ninguém, aqui está fechado, né? Mas o discípulo tem visão de reino de Deus, o discípulo tem visão de reino de Deus. É a visão que eu e você precisamos ter, visão de reino. Amém? Então, fazendo aqui uma aplicação prática para a nossa vida, às vezes nós temos que perceber a nossa própria limitação. Onde é que nós podemos crescer como igreja? Onde é que nós podemos crescer como família? Bom, a nossa comunicação está rasa demais.
Nossa comunicação está fraca demais, está pequena. Então nós precisamos crescer no diálogo, precisamos crescer num bom bate-papo, precisamos crescer ao redor de uma mesa em família. Precisamos crescer, estamos fracos nisso. Estamos fracos. Estamos pequenos demais em relação a isso. Estou fazendo uma aplicação metafórica aqui, usando essa passagem. Também a nossa paciência está pequena demais. Estou sem paciência. Todo mundo em casa se estressando facilmente. Então, nós precisamos crescer em paciência, precisamos crescer, precisamos entender, perceber as nossas limitações, de onde nós precisamos ampliar a nossa tenda, né? O discípulo que só olha para baixo, o discípulo que só olha para o chão, ele nunca vai poder enxergar o céu que Deus quer abrir para a sua vida. Amém? E aí o segundo ponto, e a segunda característica de um discípulo, do discípulo ali dos profetas, da escola de profetas, era que eles trabalham em comunidade. Discípulos trabalham em comunidade. Olha só o texto: vamos até o Jordão, onde cada um de nós cortará um tronco. Cooperação, comunidade. Uma vez eu participei de uma entrevista de emprego. O entrevistador perguntou assim: você é melhor trabalhando sozinho ou em equipe? Alguém já foi numa entrevista de emprego que te perguntaram isso? Você é melhor trabalhando sozinho ou em equipe? Como eu já tinha estudado esta pergunta, porque as perguntas de entrevista de emprego todas pergunta e resposta, né? Uma cartilha, você estuda as perguntas possíveis que o entrevistador. Como eu tinha estudado essa pergunta, eu aprendi que a melhor resposta é: eu sei tanto trabalhar sozinho como em equipe, né? Porque vai ter um momento que você vai ter que desenvolver um trabalho sozinho, vai ter um momento que você vai precisar trabalhar em equipe, em conjunto, né? Mas na verdade, o melhor desafio, meus irmãos, e vocês sabem que o maior desafio é trabalhar em equipe. O maior desafio é trabalhar em comunidade. Esse é o maior desafio, porque temos outros pensamentos, outras cabeças, outras formações, mas aqui o discípulo aprende que trabalhar em comunidade é a maneira de Deus, é a maneira que Deus escolheu para a sua igreja. Um trabalho em equipe, um trabalho em comunidade. Meus irmãos, os discípulos que têm visão trabalham em comunidade. A visão que Deus dá não deve causar divisão. Olha só, parece até um trocadilho, né? A visão de Deus não causa divisão, porque a visão de Deus é sempre coletiva. A visão para a sua igreja, a visão para o seu povo é uma visão coletiva. A visão de Deus não causa divisão. Então, nós, como discípulos do Senhor, precisamos aprender a cada dia, a cada momento, a viver, a trabalhar em comunidade. Alguém já disse que viver é conviver, né? Viver é conviver. E é um grande desafio, mas a graça de Deus nos ensina a conviver, a amar até mesmo aqueles que pensam diferente de nós, mas nós estamos com o mesmo objetivo. Vamos construir, vamos ampliar a tenda, vamos ampliar
a escola de discípulos aqui, vamos ampliar a nossa morada, né? Enquanto tiver um grupo puxando para um lado, e outro grupo puxando para o outro, nós não vamos sair do lugar. Jesus disse que uma casa dividida não subsiste, não é mesmo? Em casa, se nós tivermos com um pensamento assim na nossa família, nós vemos que nós não prosperamos, nós não saímos do lugar financeiramente, profissionalmente, em tudo. Quando a gente tem essa divisão, não é nem diversidade, mas quando nós não conseguimos entrar num consenso, nós temos essa dificuldade de prosperar, de avançar e de crescer. Então, os discípulos que têm visão e que agregam, eles trabalham em comunidade. Veja, eles disseram: vamos até o Jordão, onde cada um de nós, olha a designação das tarefas, do que cada um pode contribuir. Cada um corta um tronco, nós vamos vir aqui, vamos construir, vamos ampliar o que nós temos feito. E a terceira e última qualidade dos discípulos dos profetas é que discípulos buscam crescimento. Eu não sei como você tem buscado o seu crescimento pessoal. Cada um deve cuidar do seu crescimento pessoal, espiritual, seu desenvolvimento, para que você seja cada vez uma pessoa melhor, uma pessoa cada vez melhor. Olha o texto, no versículo 2, parte B. Para quê? Então, para que eles iam cortar a madeira? Para construirmos ali um lugar de reuniões. Para construirmos ali um lugar de reuniões. Meus irmãos, um olhar mais desatento podia pensar que eles estavam preocupados com a falta de conforto. Vamos perder o nosso conforto, o negócio está aumentando, está crescendo, e a gente está ficando desconfortável. Mas, na verdade, eles estavam pensando no crescimento do reino de Deus. Era como eles podiam alojar mais discípulos, mais pessoas. Alojar mais discípulos significava mais comunhão. Alojar mais discípulos significava mais palavra. Alojar mais discípulos significava mais oração, mais presença de Deus, mais transformações. Porque discípulo que tem visão agrega, e ele está pensando no reino de Deus. Ele está pensando no reino de Deus. Discípulos que crescem, meus irmãos, discípulos que crescem, criam espaço para que outros possam crescer. Discípulos que crescem, criam espaço, ampliam o espaço, para que outros possam também crescer. E aí nós podemos aplicar em nossa vida pessoal, nós podemos aplicar na nossa casa, na nossa família, e podemos aplicar na nossa igreja, principalmente nos nossos ministérios, quando vemos que precisamos ampliar as tendas, alargar as tendas, para que outros possam vir e desenvolver aquilo para o qual Deus os chamou. Deus os chamou. Então são essas qualidades que eu gostaria de passar para os irmãos. É isso que eu gostaria de dar uma pequena reflexão aqui nesta noite, dizendo: primeiro, discípulos que agregam, eles têm visão. Discípulos que agregam, trabalham em comunidade. E discípulos que agregam, buscam o crescimento pessoal,
e o crescimento da comunidade, crescimento das pessoas ao seu redor. Amém? Que a gente possa pensar nisso, que nós possamos trabalhar para isso, contribuir para isso, para o crescimento de pessoas ao nosso redor. Isso é discipulado, para que outros possam crescer. Amém? Que Deus nos abençoe.